Fala, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, estamos chegando com mais um vídeo de informações aqui no canal Faustino Tricolor Radialista para a gente atualizar você o que vem acontecendo no São Paulo Futebol Clube nessas últimas horas. Vamos falar de, segundo o jornalista Jorge Nicola, São Paulo deve se livrar de cerca de 5 milhões, tá? Vamos falar já sobre isso e a outra pauta também. O negócio entre Botafogo e São Paulo, como é que está? Eu vou falar já para você, como é que está a situação? Ferrarese, Pablo Maia, Vitinho vindo. Vamos falar depois da venda aí do Marlos pro Palmeiras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que anda o negócio entre Botafogo e São Paulo. Além de outros assuntos que a gente convida para você acompanhar aqui no vídeo de hoje. Peço para você deixar o like, compartilhar. E se você não for inscrito, se inscreva também, porque aqui a gente sempre traz bons conteúdos para você, atualizado, junto às fontes do canal e dos colegas jornalistas. Bom, por falar em jornalista, vamos então ao nosso giro de informações. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo deve se livrar cerca de 5 milhões com 9 saídas em 2026. A princípio, é a do Oscar, que deve anunciar a aposentadoria, seguido por Luiz Gustavo, Dineno e Rigoni, somados o tricolor gastava aproximadamente 5 milhões de reais na folha salarial. Vejam só, gente, segundo o Nicola, o São Paulo vai se livrar de 5 milhões com 9 saídas. A principal é a do Oscar, que deve anunciar de forma oficialmente, logo no começo do ano, a sua aposentadoria. Então, ninguém vê mais possibilidade, né, que o Oscar volte a jogar futebol. Então, são 8 saídas. E olha só os caras que ganhavam ali, ó, muito mesmo. Luiz Gustavo, Dineno e Rigoni, somando ali, né, o São Paulo pagaria ali em torno de 5 milhões de reais na sua folha salarial por esse jogador. Inclusive, repito, o Oscar, que ganha muito mais, né, o São Paulo paga muito mais do que a Superbet paga para o Oscar, tá? É bom lembrar. Então ele deve anunciar a sua aposentadoria agora no início de janeiro. Tudo indica, não tem mais como jogar bola, né? Tudo indica. Como anda as trocas de Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho? Como é que anda no Botafogo? A gente vai falar já para vocês aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Dia 2 de janeiro já começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o garoto Luca, que foi destaque em algumas partidas no profissional, foi inscrito, né? E aí a gente tem aqui alguns da relação que estão na relação, que passaram já pelo profissional, mas devem voltar a servir o profissional. Não podemos esquecer. O goleiro João Pedro já passou pelo profissional, o Igor Felisberto estão inscritos na Copinha, o Isaac também. O Osório tem proposta, vou falar já da proposta do Osório, né? O zagueiro Osório tem proposta aí. Matheus Pereira sonha em jogar no profissional. O Nicolas, lateral esquerdo, já jogou no profissional também, quer voltar e parece que vai voltar, né? Informação que a gente tem é que eles vão ser aproveitados, Nicolas, o Luca, João Pedro, enfim, vamos lá. Quem mais? O TT, o Diógenes, o Paulinho também já jogou no profissional. Jogou não, né? Já foi relacionado ao profissional. Pedro Ferreira jogou alguns minutos também. Gustavo Santana. São alguns mais conhecidos, né? Alguns mais conhecidos. E o Luca que quer usar a camisa 45 no profissional no ano de 2026. Ele quer ficar com a camisa 45, tá? Então esses devem ser destaque aí na Copinha e vão participar do profissional também, certo? Vão participar do profissional também. Então a gente tem aqui, ó, 30 jogadores inscritos, né? O São Paulo escreveu 30 jogadores. Repito, a Copinha vai começar dia 2. João Pedro, Igor Felisberto, Isaac, Osório, Matheus Ferreira, Nicolas, TT, Diógenes, Paulinho, Pedro Ferreira, Gustavo Santana, Luciano, Hugo, Igão, Felipe, Lucian, Bezerra, Samuel, Caio, Guilherme Reis, Renan, Calci, Juan Pontes, Matheus Mendes, Abarelli,
Zabarelli, né? Cauã, Davi, Gustavo Miranda, Luca e JP Nazari. O JP Nazari é goleiro, tá, gente? JP Nazari goleiro. E o João Pedro também goleiro. Temos quantos goleiros? Só 2, né? Só 2 goleiros inscritos na copinha. O JP Nazari e o João Pedro, né? Os goleiros inscritos aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, repito, que vai começar dia 2, tá? Só para lembrar para vocês, vai começar dia 2. Bom, o que temos sobre Breno? A volta do Brenner no São Paulo. Bom, especulado no São Paulo, o artilheiro está na mira também do Vasco, a pedido do Fernando Diniz. O Vasco abriu negociação para contratar o atacante Brenner, ex-artilheiro do São Paulo, a pedido de Fernando Diniz. Inclusive, os dois já trabalharam juntos no São Paulo. O atacante vê com bons olhos voltar a trabalhar com o Diniz, técnico com quem viveu sua melhor fase no São Paulo e com quem voltou a se reencontrar no Fluminense, diz assim um portal vascaíno. O nome tem aprovação interna em São Januário e entrou na pauta justamente por indicação direta de Fernando Diniz para reforçar o setor ofensivo em 2026. O clube carioca iniciou contatos com o staff do jogador e com a Udinese para entender condições de negócio, mirando assim a oportunidade de mercado de um centroavante ainda jovem e com histórico recente de artilharia no Brasil, tá? O Brenner entrou na mira ali do Vasco, tá? Entrou na mira do Vasco. Então a gente vai aqui trazendo algumas informações que vão surgindo. O que o São Paulo também está atrás do Brenner, né? O São Paulo também está aí esperando aí qualquer situação para resolver, quem sabe também fazer uma proposta no Brenner, certo? O Brenner, se ele tiver um carinho pelo São Paulo, é obviamente que ele vai optar pelo São Paulo, né? É isso que a gente está falando aqui, tá? Não temos uma certeza, mas é isso que a gente está falando aqui, tá bom? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder um só conteúdo. Christian Medina, você já ouviu falar nesse cara? Pois é, cara, ele mesmo, Christian Medina, não tem mais o São Paulo como possível destino. O seu staff quer mais visibilidade, mas com o tricolor fora da Libertadores, o clube ficará para trás. Algum time brasileiro na competição deve ficar com um jogador de 23 anos. Ou seja, o staff do jogador já não vê mais o São Paulo como destino ou prioridade do jogador atuar no futebol brasileiro. Tem outro clube aí interessado, outros clubes interessados no Christian Medina. Ele é do Estudiantes da Argentina, o meia. O São Paulo precisa de meia volante, né? O São Paulo precisa de um meia, né? Precisa de um meia, precisa de um zagueiro, precisa contratar um segundo atacante. Tudo isso está sendo falado. O São Paulo Futebol Clube, galera, tentou a troca do lateral esquerdo Patrick, que acertou com o Juventude, mas primeiro o São Paulo tentou fazer a troca por Luiz Mandaca, de 24 anos. Mas o Juventude não topou. Esse Luiz Mandaca, ele é um meia, né? Ele é um meia. O Clube Gaúcho vê o meia bem valorizado e não deseja liberar o jogador por caso de troca, por uma troca, certo? O São Paulo tentou trocar o lateral esquerdo, Patrick, pelo Luiz Mandaca, né? Acho que é o Luiz Mandaca, né? Que é um meia do Juventude, meia esquerda. São Paulo não teve êxito nesse momento. O São Paulo tem negociações avançadas por saída de Eric com Vitória. As bases contratuais estão acordadas com valores na casa de 7 milhões. Eric, de 28 anos, deve assinar por 3 temporadas pelo clube nordestino. Vamos lá. Ninguém quer jogar no clube que atrasa salários. Tem mais notícias por aí de polícias do que de coisas ligadas ao futebol e sem ambição para 2026. É a realidade hoje do São Paulo Futebol Clube, infelizmente. Só virá quem não tem opção melhores ou um coração que fale mais alto pela grandeza da história do Clube São Paulo. Estão acabados, então, essa situação. Recusas de Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras, e Savarino, que deve ir para o Corinthians.
Então, gente, é assim hoje a realidade do São Paulo Futebol Clube. Deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários que eu leio todos, tá? Eu leio todos os comentários. Flamengo está avaliando Marcos Antônio. Segundo um paparazzi flamenguista, a direção rubro-negra busca opções no mercado. Por Saul pode passar por uma cirurgia. De La Cruz sofreu com problemas constantes no joelho. O São Paulo tem a obrigação de compra do volante de 25 anos que pertence à Lazio da Itália. O Marcos Antônio está emprestado ao São Paulo até o meio de 2026. O valor fixado da compra, de opção de compra, São Paulo não tem opção, tem obrigação de compra, 27 milhões. Agora, tem um detalhe aí, tem um detalhezinho aí. Parece que tem uma cláusula lá de empréstimo. São Paulo, se receber, a Lazio receber uma proposta acima dos valores, enfim, pode até liberar o jogador. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, segundo me passaram, né? Segundo me passaram. Lateral por lateral, o staff do Ramon, que é o Lucas Ramon, do Mirassol, ofereceu ao São Paulo. Só que o São Paulo teve pouco interesse ali de seguir ali, observando, fazendo uma avaliação do jogador. Até porque o interesse do São Paulo é o Vitinho do Botafogo, no qual agora nós iremos falar sobre essa troca entre Botafogo e São Paulo. Como é que anda? Como é que está a situação? São Paulo, trocas de Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho, estão melando com o Botafogo. É isso aí que vocês acabou de ouvir. São Paulo sem grana, tentou e tenta mobilizar reforços através de trocas no mercado, mas o que se viu e vê é que as conversas estão naufragando, que nem o navio, né? Naufragando. A demissão de Davizinho Ancelotti e a chegada de um novo técnico mudaram o conceito totalmente dos planos do clube carioca. Pois é, além disso, propostas financeiras por Marlon Freitas, naufrágio de contratações de outros atletas e dificuldades em acertar com os jogadores do São Paulo financeiramente impediram o negócio. Some a isto aí, vamos somar tudo isso e o fato de que o Savarino, o principal nome desejado pelo São Paulo, não querer sair do Rio de Janeiro e recusar a proposta do exterior e ao menos de alguns três do Brasil. É isso, gente. Hoje, a sensação é de que o negócio não deve andar e os três nomes envolvidos estarão no dia 2 no CT de Cotia. A volta aos treinos e trabalhos com Hernan Crespo para 2026. O GE hoje, inclusive, fez uma mesma consideração. A apuração é de que algo evoluindo começou a se tornar um flop. Olha, meus amigos, é o seguinte. O São Paulo perdeu muitos jogadores. 8 jogadores, se a gente for fazer aqui uma conclusão de linha, de elenco. O São Paulo perdeu mais ou menos 8 jogadores. Perdeu o elenco, perdeu para dentro do elenco. Esses jogadores, 8 jogadores, todos eles eram titulares, a maioria deles não. Não, mas eram opções de banco. Opções de banco. Mas Vitinho não vem mais. O Vitinho, que é um desejo do São Paulo há muito tempo já, desde que começou aí essas especulações de mercado da bola. O Vitinho é o desejo do São Paulo, lateral direito. E o Botafogo também quer o Ferrarese. Só que nesse momento, entre Botafogo e São Paulo, negociações de trocas, idas e vindas para o CT da Barra Funda e lá para General Severiano, o Pablo Maia, Ferrarese e o Rodriguinho, não tem expectativa alguma de irem mais. Mesma coisa, como foi tudo ilusório, eu acho que foi ilusório, achar que Savarino viria para o São Paulo, não porque era o São Paulo, pelo momento que vive o São Paulo, porque o cara não quer deixar uma estabilidade boa que está hoje no Rio de Janeiro com familiares. E o Marlon Freitas, acho que a grana falou mais alto, né? A grana em relação ao Marlon Freitas falou mais alto jogar no Palmeiras. É um jogador de 31 anos, né? É uma contratação que eu acho, do meu ponto de vista, brilhou, deu certo no Botafogo. Será que daria certo no São Paulo? Ou vai dar certo no rival, lá Verde? A gente vai ver aí, né? Experiência ele tem, claro, mas às vezes o futebol ele nos proporciona muitos contragolpes. Então isso pode acontecer também. O São Paulo, de fato, ficou com o Danielzinho, de 30 anos, que veio do Mirassol, final de contrato, né? O Danielzinho, já em fim de contrato.
E o Carlos Coronel também, que não ia renovar o seu contrato lá com o time dos Estados Unidos. Então, preferiu o São Paulo. Esses são os dois reforços que nós temos no momento. O restante é só especulação. Medina não quis o staff dele pela a visibilidade das competições que o São Paulo vai disputar. Ele acha que uma Libertadores cai bem para o jogador. Enfim, o Brenner, eu acho que é uma opção dele também. Tem um carinho muito grande pelo Fernando Diniz, revelado no São Paulo, mas quem deu mais oportunidade para ele foi o Fernando Diniz. Então tem tudo isso aí para a gente continuar aqui falando sempre para vocês nas nossas lives, nos nossos vídeos, tá bom? Não esquece de fazer isso aí, acompanhar a gente, para você acompanhar a gente, receber todos os nossos conteúdos. Inscreve no canal, ativando ali o sininho das notificações, tá? Vamos bater 11 mil aí no canal Faustino Tricolor, certo, gente? Eu vou deixar o link na descrição aqui também, da Rádio Tricolor Web. Caso você não seja inscrito, se inscreva também, tá? Vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo, tá bom? Para você se inscrever, bater aí 1000 inscritos já na nossa Rádio Tricolor Web. Faltando aí pelo menos, acho que falta mais 5, acho que é 5, né? 5 inscritos pra gente bater os 1000 inscritos lá no canal da Rádio Tricolor Web. Eu conto com você também, tá certo? Para isso vem acontecer. Amanhã, segunda-feira, teremos live, campeão de tudo, a partir das 2h40 da tarde, no canal da Rádio Tricolor Web. Um abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço para vocês todos.